Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, vou pedir novamente que vocês curtam, compartilhem e sigam no canal, tá certo? É importante para que vocês recebam as notificações cada vez que a gente lançar um novo vídeo, tá certo? Lembrando que nós estamos nesse canal, vamos ter também entrevistas, outras coisas, mas nós temos algumas linhas que é de revisão de história, tá certo? Que é o que nós estamos fazendo aqui, de sintetizar de forma o mais simples possível aqueles assuntos. E história das religiões também, estamos parados um pouquinho na história das religiões e também nas entrevistas, né? Em temas específicos, com datas comemorativas. O penúltimo que nós fizemos foi a respeito da proclamação da República, né? Essa época foi golpe. Bem, então, pedimos a vocês que curta, compartilhe, tá certo? Se inscrevam no nosso canal, tá bom? Dá uma força aí pra gente. Tá certo? Vamos falar hoje a respeito dos hebreus, né? Do povo hebreu. E primeiro que vocês devem compreender a respeito dos hebreus é que era um povo nômade, né? Era um povo nômade. E aí eu retomo um pouquinho. Se lembra que a gente falou sobre os mesopotâmicos, sobre os povos entre o rio Tigre e Eufrates, né? Os mesopotâmicos? Existiam lá, na parte sul da Mesopotâmia, uma cidade chamada Ur, desde a época dos Sumérios. E foi dessa cidade de Ur, na época dos caldeus, que o patriarca do judaísmo, do islamismo e do cristianismo saiu. Abraão, o pai das três maiores religiões monoteístas. Monoteísta significa um só Deus, a crença em um só Deus, né? Mono um. Teísmo significa crença, não é Deus não, viu? Teísmo significa crença. Então, a crença em um só Deus, uma só crença, tá certo? E tem também que é monolatria. A monolatria é que você não nega os outros deuses, né? Você acredita que existem vários deuses, mas você prefere adorar um deles. É a monolatria, é a adoração a um só Deus. Mas, no caso do judaísmo, ele nega a existência dos outros deuses e diz, olha, só existe um único Deus, o Deus sem nome. E é esse que nós servimos, tá certo? Bom, então eram tribos seminômades que viviam em Ur, saíram da cidade de Ur, né, sob a liderança aí de Abraão, atravessaram o rio Eufrates, né? Atravessaram o rio Eufrates, e é interessante, né? Porque o nome Hebreus significa justamente isso, do outro lado do rio, né? Abraão, o hebreu, Abraão, o homem do outro lado do rio, né? Que ele veio da onde? Do outro lado do rio. Então, hebreu significa justamente isso, né? Eu já vi outras maluquices aí dizendo sobre o nome Hebreus, mas não tem nada a ver com isso, não. Viu? Que é dizendo que é Rapirus, que é maluquice, tá certo? Hebreu significa aquele que vem do outro lado do rio. Então ele estava de um lado de um rio, passou com o seu povo, com os seus seguidores, acreditando na promessa de que Deus lhe daria uma terra prometida, né, onde teria leite e mel, nessa nova terra escorreria leite e mel, e ele foi atrás dessa promessa, né? Foi atrás dessa promessa. Então tá aí Abraão, tá certo, com o seu povo atravessando o rio e procurando sua terra prometida. Muito bem, aqui eu coloquei um mapinha, tá certo, simples, para que você veja. Aqui o Ur, aqui na, entre os caldeus, né? Entre os caldeus, aqui no sul da Mesopotâmia, e aqui o rio Eufrates, ele atravessou o rio Eufrates, tá certo? E foi seguindo até chegar na terra prometida, na Canaã, na Galileia, né? Canaã, não tinha Galileia na época, não. Em Canaã, né? Então, onde foi ocupado, não era forte o suficiente, residiu por um tempo lá, né, fazendo acordo com vários povos da região, tá certo? Até que seu povo, passado algum tempo lá, vivendo também de forma seminômade, tá certo? Ele foi então para o seu povo foi então para o Egito,
E todos conhecem aquela história de José lá no Egito, né? José lá no Egito, José levou depois seus irmãos, seu povo, e lá o povo cresceu, e aí terminou mudando o governo, e quando mudou o governo, o povo se tornou então servo do faraó, né? Escravos do faraó, tá certo? Da nova gestão, que já não conhecia José, né? Já não conhecia os descendentes de José. Então, e aí passou 400 anos como escravos no Egito, né? Quando Abraão saiu lá de Ur, foi mais ou menos 1800 antes de Cristo, quer dizer, 1800 anos antes de Cristo, tá certo? Passaram então 400 anos no Egito como escravos, e aí foi liberto, né? Deus então resolve olhar novamente para o seu povo e foi liberto então por Moisés, né? É, uma ressalva aqui, não vale a pena falar sobre isso porque a gente, como se diz, o objetivo aqui é a revisão, né? Mas eu acho, não vou entrar muito nos detalhes, mas existe conversas de que Abraão não existiu, Moisés não existiu, era uma ideia, não, essas coisas. Existiu, sim, tá certo? Até agora, o que foi encontrado pelos arqueólogos demonstram a possibilidade imensa da existência tanto de Abraão quanto de Moisés, tá certo? Essa questão de Moisés foi mais uma questão de um texto escrito por Freud, e aí, viu, crianças, não é para vocês não, ainda não, viu? Quando vocês estiverem mais maduros, tá certo? A gente vai, pode ser até que um dia a gente discuta esse texto, tá certo? Moisés e monoteísmo. Tá certo? Mas vamos então. Moisés foi o grande legislador, né? Foi aquele que fez as leis do povo judeu, tá certo? Do povo hebreu, tá certo? E ele então libertou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, essas coisas todas que vocês já conhecem, né? Que já tem filmes, já tem história, já tem desenhos, né? E que está no imaginário de toda a cultura ocidental, né? Toda a cultura ocidental, né? Se podemos dizer que a cultura ocidental tem três origens, eu sempre digo que é o judaísmo, a filosofia grega e o direito romano, tá certo? Então é importante a gente ter esse conhecimento. Bem, então o grande legislador, aquele que escreveu as leis do povo judeu, foi então Moisés, né? Assista quando puderem um filme chamado O Príncipe do Egito, um desenho. É muito bom, tá certo? Então tá aqui um mapinha onde mostra a saída aqui, ó, do delta do Nilo, Rio Nilo, aqui no Egito, tá vendo? Então ele saiu, tá certo? Atravessou então o Mar Vermelho, tá certo? Então passaram então 40 anos no deserto, aqui ó, Península do Sinai, deserto Negev, passou 40 anos. Então a geração que saiu do Egito não foi a mesma geração que chegou lá na terra de Canaã, tá certo? Mesmo porque a geração, e aí é muito importante para a gente, é uma lição até filosófica, a geração que saiu do Egito era uma geração de escravos. Por mais que conhecesse a liberdade, nasceram escravos, 400 anos como escravo aquele povo. Então não conheciam a liberdade, não tinham condições de lidar com a liberdade, tá certo? Por isso as reclamações no deserto, por isso a fraqueza. Mas a geração que nasceu no deserto foi uma geração livre, nasceram livres e sabiam lidar com a liberdade, né? Sabiam ser livres, exercer essa liberdade, não conheciam a escravidão. Compreenderam? Então isso é muito importante para a gente, né? Passar então em Edom e até chegar aqui na Filisteia, né? Em Canaã, nessa região aqui, onde vai se formar aos poucos, vai conquistar aos poucos aquela terra, né? Ficaram lá e Josué vai começar as guerras, as vitórias, e depois Josué vai ter outros, e vai ter uma necessidade de se administrar. Como é que a gente vai conseguir se administrar? São 12 tribos, né, com autoridade inicialmente de Moisés, depois com a autoridade de Josué,
tá certo? Mas como iriam se governar? Então resolveram eleger juízes, né, para cada região, para administrar Israel, tá certo? Esses juízes eram pessoas capacitadas, voltadas pelo povo, né, voltadas pelo povo para administrar e liderar o povo até em guerras, tá certo? O mais famoso dos juízes, que vocês devem conhecer também, né, foi Sansão, que era famoso por sua grande força, mas teve vários outros juízes importantes que passaram em Israel. Mas Sansão aí é o mais famoso, né? Que depois cortaram o cabelo dele, perdeu a força. Vocês têm, eu não vou contar essa história toda, não. Pronto. Depois da época dos juízes, o povo pediu que se estabelecesse reis. Né? Olha, são os povos vizinhos aqui, nós temos juízes e eles são fortes porque eles têm reis, e nós queremos reis entre nós. E aí pediram que se colocasse um rei. Foi colocado então Saul. Saul então foi o primeiro rei de Israel, tá certo? Foi o primeiro rei de Israel e não passou para seu filho. Não passou para seu filho a coroa. Foi então que Deus levantou, segundo a história do povo judeu, dos hebreus, um outro rei, tá certo? Chamado Davi, tá certo? Que vocês conhecem também a historinha de Davi, né? A história que é que ele matou então Golias, né? Um jovem ainda, terminou matando Golias e reinou Israel, né? Unificou Israel, manteve Israel forte, derrotou povos vizinhos, né? E tornou-se um grande rei de Israel. Só não construiu o templo, que foi prometido desde que o povo chegou em Canaã, foi prometido que a Arca da Aliança seria colocada num templo. Mas passado todo esse tempo, a era dos juízes, tudo, ainda não havia conquistado paz suficiente, nem recurso suficiente para construir um templo para ser adorado. Ele ainda ficava nos tabernáculos, a Arca da Aliança ficava nos tabernáculos ainda, e Davi queria construir um templo, mas não foi permitido a ele construir. Quem vai construir o templo vai ser Salomão. Né? Tá aí essa pintura um tanto quanto exagerada, né? Mas mostrando aí o filho de Davi, né? Salomão, onde Salomão vai julgar, né, a questão da criança, que, bem, e aí vocês conhecem também a história de Salomão, né, que vai se tornar um rei sábio, se torna uma riqueza imensa, constrói o templo, né, constrói o templo, mas aí acontece uma coisa interessante, depois de Salomão, o rei que vai assumir, que é filho de Salomão, é um completo incompetente, né, e começa a cobrar muito imposto do povo. E aí a gente sabe que qualquer governante que cobra muito imposto, a população começa a empobrecer. Né? Os países que mais cobram imposto são os países mais miseráveis, mais pobres, que impedem a população de crescer. Tá certo? Então, foi dividido então em dois reinos: o reino de Israel e o reino de Judá. Daí, agora vocês têm uma explicação. Por que o nome judeus? Por que o nome judeus? Porque eles começaram com o nome hebreus, que é do outro lado do rio, né? Depois vão ser chamados de judeus. Judeus, porque devido a Judá, né? E Israel, né? Devido a Jacó, que foi chamado na época depois de Israel, aquele que luta com Deus, né? Que luta com Deus. Que nós não vamos contar a história toda aqui não, mas procure saber depois, quando tiver um tempo, né? Se concentre agora em estudar para as provas, né? Mas pronto, aqui é o alfabeto hebraico, né? O alfabeto hebraico, que é bem interessante, também é um alfabeto que teve influência, tá certo, de dois outros povos, né? Principalmente do alfabeto fenício também, que nós já falamos hoje, né? No outro vídeo, né? Eu digo hoje, mas é no outro vídeo, né? Bom, e o que a contribuição então dos hebreus? Qual foi a maior contribuição dos hebreus? A maior contribuição dos hebreus é o monoteísmo.
de alguns valores, principalmente monoteísmo, a crença em um só Deus. Ele vai ser o único povo monoteísta na antiguidade. Nós vamos ter momentos de outros povos que vão ter monolatrias. Né? O próprio Egito, que nós vamos falar depois, os egípcios vai ter um momento de, com Akhenaton, de monolatria, mas não de monoteísmo. Monoteísmo somente com o povo judeu. Tá bom? Então, abraço a todos, permaneçam conosco, não se esqueçam, dá uma curtida aí, tá certo? Se inscreva no nosso canal e até o próximo momento, tá certo? Vamos continuar com as revisões, veja os outros vídeos.